Vai, Caju, vai, Caju, vai, Caju. Rapaz, meu mestre, você tá bom? Sempre aí, fica à vontade. Essa água aí é sua. Nossa, que lindo, isso aqui é um papagaio. Olha, filha, vai. Olha, você tá o quê? Nossa, uma mulher com duas bexigas, olha só. Tá lindo. Pra mim, obrigado. Glória a Deus. Receba a oração, Senhor. Tu és grande, maravilhoso, fiel. Maravilhoso, Pai. Bem, amados irmãos, graças a Deus, podendo rever a Elaine também. Muito educada essa moça, foi lá me cumprimentar. Eu adoro educação. Eu amo. Pode ser, Elaine. Tudo bem com a senhora?
O Henrique, olha só, os bugaião dos olhos do pastor, que bênção do céu. Gerson, a minha filha Sheila vai mandar para mim uns negócios aqui no seu nome dessa bexiga. Caiu, pastor, por isso que está machucando. Eu nem sabia que tinha isso. Então, Gerson, não demora não, porque isso aqui está doendo, viu? Isso aqui está doendo. Amém, amados irmãos? Então eu peço para vocês estejam orando, continuando nesse propósito. Tem os rapazes nos visitando ali com a criança no colo. Amém? Como vamos receber os irmãos? Amém, para a glória de Deus, Pai Todo-Poderoso. Já está conosco o evangelista Josias. Ele vai estar ministrando nessa noite. O que foi, Samuel? O que foi, meu filho? Está com dodói no ouvido? Isso é bênção, rapaz. Ontem ele me encantou aí na loja de R$1. Falei, estou fora. Negativo, velho. Ele vai lá e me dá ordem para mim pegar a máscara, a Carlinha. Vai rindo, Elizabeth. Olha o que está vindo para vocês aí, Fatinha. Ele me dá a ordem para pegar a máscara, mostra a chave e Bibi. Ainda quer que eu ponha no carrinho para empurrar, Netinha. Até a loja do R$1. Aí chega lá, ele entra, eu tenho que ficar esperando ele olhar os brinquedos. Ele olha em cima, olha no meio e olha embaixo. Aí ele olha do outro lado. Aí ele mostra para frente, lá vou empurrar para frente. Eu fico para lá e para cá. Não é à toa que a labirintite ataca, velho. Amém? Mas é um prazer, né, filho? Amém, irmãos? A banda tem liberdade, as palmas, louva a Deus. Hoje é comemorado o dia do protestante. Nós já comemoramos a reforma. Era nosso dia, né? Dia de Corpo Santo. Eu gostaria de começar louvando com este louvor. Como eu falei ontem, né? Para lembrarmos daqueles que morreram para que nós estivéssemos aqui hoje. Lembrar daqueles que partiram, que foram açoitados, que foram queimados, que foram jogados na cova dos leões, para que nós estivéssemos aqui hoje. E para que nós também entendêssemos que servir a Jesus tem um preço. Sempre vou lembrar da coragem, da dor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo do Paulo, de Pedro e João, que enfrentava a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristã. É o exemplo da verdadeira cristã. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando o leão.
chegar no céu com a vitória nas mãos. É o presente da vida, verdadeira missão. Oh, meu Deus, Ele aumenta a igreja de novo. Faz a chama arder nesse mundo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, Ele aumenta a igreja de novo. Faz a chama arder nesse mundo, começando sempre vou lembrar da coragem, da firmeza que enfrentavam as faz a chama arder nesse mundo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus,
Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Luciana, eu já vi falar aí, que a gente lê as notícias, eu vi falar aí no dia desse, uma tal de Tati quebra-barraco, e você, a Luciana, quebra-posta. É bem, ainda bem que você está bem. Fiquei muito preocupado com a sua pessoa. Nós vamos para o ato profético agora. Ei, no link, como é que está o rapaz lá? O bálsamo de Gileade passou lá? Na perna dele? Gostoso servir a Deus e a Jesus, né? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, rapaz. Deus não habita no meio da impureza, Deus não habita no meio do pecado, Deus não habita em templo sujo. Deus habita naqueles que buscam purificação e santidade. Sejai o santo, porque aquele que me chamou é santo. Presbítero, meu filho, cadê o Vilmar? O Vilmar está aí, meu filho. Vamos nos colocar em pé? Quem já trouxe seu arroz? Eu fiquei em dúvida se é arroz ou é arroz. Acho que serve os dois, né? O povo entender é o que basta, né? Então vem aí, vai ganhar por banco o nosso compromisso. Continua, viu? Continua. E domingo que vem é papel toalha para enxugar as mães. Sabe essa história das mães? Né? O cara chegou na padaria, um cara simples, que nem eu, meio desaportuguesado. Chegou lá e falou pro cara assim: me dá 2 pão. Josias, sabe essa? Né? Me dá 2 pão. Aí o cara falou: não é 2 pão, é 2 pães. Aí o cara preparou os 2 pães e falou pro camarada: você quer que eu ponha na sacola? Ele falou: não, deixa que eu levo nas mãos. Bora lá? Vamos trabalhar para Jesus?
Eu estava ali pedindo a Deus que alguém fosse interceder pelo Josias. Aí eu vi que a pastora passou para lá. Falei, é agora. Aí eu falei, que isso, Deus? Ela não está me ouvindo? Se não está me ouvindo, eu já pego a mala e você está nos bancos. Aí quando foi agora, a pastora foi lá orar pelo Josias. Que Deus tocou algo muito forte no meu coração, meu evangelista, muito forte. Só que Deus falou para mim, essa não é para você, é para ela. E graças a Deus que o nosso pajem de arma estava junto, Gilmar. Você sabe por quê? Porque ele é a pessoa mais importante nesse lugar. Ele é a pessoa que tem que ter todo o controle sobre nossas vidas. Senhor, tu és a pessoa mais importante desse lugar. Senhor, tu és a pessoa mais importante
Quero agradecer a Deus por estar na sua presença e por retornar a essa casa. Eu me lembro muito bem, eu sou, até posso dizer, especialista em datas, né? Que se tornou a minha profissão. A gente trabalha muito com dados de datas, meses e anos, né? Eu me lembro muito bem da última vez que eu estive aqui. Eu vim aqui em 2019, faz tempo, né? 2020 eu não vim devido à pandemia. Se eu também, às vezes, o pastor chamava, a gente estava preocupado, sempre ele falava, está precisando voltar lá na comunidade aberta. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei bem isolado, não brinquei com esse negócio aí não. Eu não brinquei mesmo. E ainda hoje eu não brinco, né? Não dá para cair no embalo de muita gente que ignora. Eu vi amigos morrerem, eu vi amigos e familiares serem internados. Louva a Deus, né, pela vida daqueles que conseguiram, né, por misericórdia e milagre de Deus escapar. E as orações da igreja fazem a diferença em favor do. Sei que tem irmãos aqui que ficou internado, a gente acompanhou. Família do pastor Luiz, né? Mãe do Ricardo, né? A sogra, né? Cadê ela? Ela. Ah, tá ali, né? Abençoado ali. Fico feliz de ver a irmã. Então, eu falo que eu levei muito a sério. Porque um tempo, dentro de casa mesmo, não saía para lugar nenhum, eu e minha esposa, mas às vezes encontrava mais com a família. Alguns diziam que estava até desviado, mas foi a época que eu mais orei, foi a época que eu mais li a palavra, porque sobrou tempo, né? Não dá para ficar dentro de casa assistindo a rede lixo de televisão, não dá para ficar vendo televisão o tempo todo ali assistindo a programação. Então eu estabeleci dentro do meu lar, em meio a essa pandemia, uma coisa que eu tinha dificuldade. Você sai falar para os irmãos, a gente tinha dificuldade, né? E aí estabelecemos um culto doméstico. Isso veio para ficar. A ponto que às vezes eu faço por videoconferência com familiares em outro estado. Porque veio para ficar. Então é uma coisa fundamental. E eu louvo a Deus por estar aqui. Nunca tivemos, até que alguns exames que fizemos algumas vezes suspeitas, né? Não fomos em nenhum momento contaminados, eu e minha esposa, mas como eu disse, levamos e ainda estamos levando a sério essa situação. Então por isso que eu fiquei um pouco afastado, fiquei um pouco distante. Alguns lugares temos ido, né, e temos, né, agenda a cumprir, mas foi uma decisão minha particular. Eu digo, quando oportuno, eu estarei regressando à atividade ministerial. E louvo a Deus pela essa igreja, pelos irmãos que são meus amigos, vocês me conhecem há muito tempo. Tratando a respeito de data, né? Eu posso dizer que já tem uns 15 anos que eu venho aqui. Porque eu vim aqui pela primeira vez em 2006. Ainda era noivo da minha esposa, casei com ela em 2007. Então, se nós calcularmos aí, 2006 para cá, 15 anos, né? Então, já tem 15 anos que eu venho nessa casa. Eu vejo que tem crianças na época, que hoje são casados, estão cantando aqui, tocando instrumento, louvando ao Senhor, né? E eu fico feliz por isso, de ver que vocês estão na presença do Senhor. Quero parabenizar a orquestra, né, de modo muito bonito, harmônico, vocês têm tocado, a banda também. Deus continue abençoando ao ministério, ao pastor Luiz, sua família. E é com muita alegria que eu estou aqui nessa casa de oração. Muita coisa aconteceu, né, nesse período de tempo.
E convido os irmãos para lerem comigo, leem comigo aqui, no livro de Salmos, Salmos de número 46. É bem conhecido. É bem conhecido. Palavra que a gente está mastigando aí, meditando. Vamos ler, amada igreja, todos de pé, por gentileza. Glória a Deus. Quem tiver com uma tradução igual a minha, você já vai perceber de início. Então a gente vai lendo alternadamente. Eu leio o primeiro, e assim vocês leem o versículo posterior, né? Alternando aí até o final, até o verso 11, né? O primeiro verso diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A igreja. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Feche seus olhos. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e eterno Pai, aqui estamos. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito nessa casa e nesta reunião. Fala conosco, confirma a tua palavra. Usa falando com cada um de nós hoje e sempre. Amém. Podemos assentar-nos. Amados, é uma passagem bem conhecida. Na verdade é um cântico, né? E esse cântico era que não me conhece, pode levantar a mão? Prazer, Josias. Prazer conhecê-los. Então, para quem não me conhece, eu sou daquele que gosta de pregar a palavra de Deus de modo minucioso, trazendo a extração do texto e a aplicabilidade do texto. Então, o que eu quero trazer de lição aqui, o primeiro verso diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Três coisas. Deus é o nosso. Está falando na coletividade. Ele é o nosso quê? Ele é o nosso refúgio, fortaleza e socorro. E eu pontuei aqui alguns destaques dessas palavras, que a respeito de refúgio traz o entendimento de abrigo, um lugar de assistência, um lugar de esconderijo. Veja que essa palavra ela se aplica também ao momento de instabilidade, de incerteza e de insegurança e de principalmente, que todos nós somos afetados, mais ou menos crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas já bem vividas. Todos nós enfrentamos um inimigo interno chamado de medo. Todos nós temos medo de alguma coisa. Um medo que eu tinha de exemplo entre vários, por ter passado tanto na infância como na adolescência, algumas experiências de quase afogamento, eu passei a ter muito pavor de água, eu tinha medo de água. Piscina, qualquer lugar, é aquele que fica lá no canto.
parecendo uma boia lá quieto, de pé, todo mundo curtindo a piscina. Quando uma certa feita, após ter passado por uma cirurgia na coluna, fez parte da fisioterapia e hidroterapia, eu fui por último para uma coisa que não tinha nada a ver. Quando eu digo, eu vou para a natação. Eu confesso para vocês, uma piscina muito rasa, parecia que eu estava em alto mar, era um desespero, eu fui enfrentando, até que comecei a fazer o nado crawl. Quem sabe o que é isso, nado crawl? Aquele que o pessoal das Olimpíadas faz, nadar daquele jeito ali, mas não estou ainda tão bom como desejo. Mas para chegar àquele passo, chegar àquela fase, eu tive que enfrentar o medo. Às vezes eu nem ia para a natação, porque o medo já dominava. E às vezes eu voltava de lá sem medo, e depois no outro dia o medo voltava de novo. Parecia que o dia anterior que eu estava indo bem, né, conseguindo flutuar, né, já não utilizava mais a boia. Então, o medo é o maior inimigo interno que nós temos, e todos nós enfrentamos o medo. Então, muitas vezes, diante da instabilidade, da incerteza, da insegurança, nós encontramos abrigo, esconderijo, no refúgio que é o nosso Deus. Há momento também que nós precisamos de fortaleza, e fortaleza aqui significa a força divina na peleja do crente diante dos seus inimigos. Antigamente, as cidades, né, como a gente vê o exemplo de Jericó, era uma fortaleza, um lugar inacessível, intransponível, até que para Deus não há nada impossível, é o tema até da campanha. Mas fortaleza significa o quê? Um lugar de segurança que nós encontramos em quem? Em Deus. Ele é a nossa fortaleza. Nele nós encontramos a força divina, nas nossas pelejas diante do inimigo, como quem dizendo, eu estou no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansará. Alguém que está aí, as grandes nações se sentem protegidas pelo seu exército, são fortalezas. Antigamente, como eu disse, eram cidades que tinham muros, né? Isso porque na época não tinha avião, não tinha o armamento de invasão, então é necessário ali, suficiente, mas mesmo assim, muitas fortalezas não eram destruídas. Mas a nossa fortaleza não é muro, não é o exército americano, nem russo, nem chinês. A nossa fortaleza é o nosso Deus. E quando fala de socorro também, que é a continuação do verso, fala que ele está ao alcance do seu povo. Socorro significa um Deus que está disponível, é um Deus acessível, que se pode acessar quando necessário, e por isso nós pedimos socorro. Vocês devem lembrar que em meio à pandemia, um exemplo para facilitar o entendimento do que é socorro. Quantas pessoas naquele período viram, visualizaram o SAMU, a ambulância não dava conta. E o socorro, ele vem para enquanto há esperança. Depois, irmão, que não tem mais esperança, aí é o carro do IML, né? Já não é mais o SAMU. E vocês viram ali que dizia, não tem SAMU suficiente, não está tendo condição, porque o socorro estava no sistema humano, limitado. Mas eu tenho experiência, tenho várias pessoas que tiveram o socorro divino. E Deus socorreu em casa, socorreu no hospital, socorreu no caminho. Amém. E esse socorro não está limitado. Esse socorro é para as causas impossíveis. Só que, tratando a respeito de medo, não sei se vocês já perceberam, mas vão hoje atentar aqui comigo aos detalhes dessa passagem bíblica, que vai falar de duas situações que fogem do controle humano. Esse texto é muito rico, Quem escreveu isso aqui estava muito inspirado e também tinha conhecimento do medo, da reação da natureza, bem como também do medo do próprio homem, que vai demonstrar aqui nos versos seguintes. Veja que o verso 2,
falo versículo, não é diferente de verso, porque isso aqui é uma música, e por ser uma música não tem versículos, sim versos, então a gente confunde, tá? Mas o certo é versos. E no verso 2 diz assim: pelo que não temeremos, é a confiança, não está falando de medo, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se abalem, ainda que, veja, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Aí vai dizendo, falando da natureza, tá? Isso aqui está falando da natureza. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que toda a natureza. Não é novidade para nós falar de tsunami, falar de vulcão, falar de terremoto, falar da natureza que às vezes reage, porque o homem está sempre destruindo. Não é novidade. Isso é desde o tempo antigo. Mas ele está falando aqui, que é medo, ao medo. Com certeza, por exemplo, você vai ver no Japão, hoje melhorou, mas países que sofrem terremoto, empresas que são destruídas, você vê o Japão lá que sofreu com tsunami, alguns querem levar para o lado dos fins dos tempos, entendo, mas eu acredito também que é uma coisa natural, porque faz parte da natureza. Chuva, coisas que estão fora do controle do homem, e tudo aquilo que está fora do controle do homem, ele tem medo. Aquilo que você sabe que depende dos governantes, que depende de um médico, igual você vai para uma sala de cirurgia, igual eu já fui por 3 vezes. Por 3 vezes. E você vai, mas vai ali com certo medo, porque ele não está no teu controle. É diferente quem está no volante, isso para quem sabe dirigir, né? Está na mão de alguém, um carro, como parabenizo, excelente motorista Kelly. Mas quando você está na mão de alguém que está conduzindo um carro, a gente vê a gente percebe uma pessoa afobada, uma pessoa que não é muito segura no volante, você já fica com medo. Quem está dentro do avião, você confia 100% no avião? Você não confia 100% no avião. Você não confia 100% no... Não é para fazer medo não, mas você nunca imaginou, você está dentro do avião e de repente o piloto passa mal, para isso tem um copiloto, né? A pessoa, o piloto fica ruim. Então isso significa o quê? Coisas que estão fora do nosso controle. Então tudo isso traz o quê? Medo. Você tem controle do amanhã? Você não tem. Você tem controle do seu futuro amanhã? Aquilo que você vai fazer pelo seu esforço, que está dentro da sua capacidade, do seu alcance, você faz. Então ele está trazendo uma situação aqui que o homem não tem controle. Está falando sobre a natureza. E essas pessoas que moram, como a gente viu outro dia aí, na região ali da costa espanhola, uma ilha, que o vulcão, né, entrou em erupção, casas riquíssimas. Califórnia, quantas mansões pegam fogo, porque bate um calor lá, miserável. Mais quente que o Piauí, alguém fala do Piauí, Califórnia, ultrapassa a temperatura a ponto das florestas pegar fogo e as mansões. Você já deve ter visto isso. Então é coisa que está fora do controle. Alguém que está no prédio de repente fala: será que amanhã vai ter terremoto? Será que vai ter terremoto? Vai ter tsunami? Essas pessoas vivem com medo. Então desde essa época está dizendo: ainda que os montes se transportem para o meio do mar. Está falando de terremoto, da reação da natureza. E aí eu tenho uma finalidade nesse texto aqui. Em toda essa situação em que se tem medo, e o salmista está trazendo uma situação de medo, de perigo, de tragédia, sempre tem uma providência de Deus. O texto diz isso. Porque, só para não falar o 2 e o 2, eu falo apenas o 3, diz assim: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sombra dele. Aqui é o vulcão. Mas tem o quê? Em meio a tudo isso, ele está dizendo: mas há uma providência de Deus, há um cuidado de Deus, há um agir de Deus. Deus não é aquele que está longe só assistindo, mas ele socorre. O texto já disse: ele socorre, ele é fortaleza, ele é refúgio. E onde está a providência? Não invento nada, está no texto. O verso 4 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das
moradas do Altíssimo. Quando você estiver com medo, quando as notícias foram péssimas, ou quando se disserem que está chegando o fim, alguma tragédia está vindo aí, lembre-se que há um rio, e esse rio está falando da presença de Deus, está falando do Espírito Santo. Ele vem com alegria, ele vem com conforto, ele vem com fortalecimento e vem a dizer: não tenha medo, você não tem controle da natureza, mas eu tenho. Mas eu tenho controle da natureza. E a continuação da providência é o versículo 5, dizendo assim, ó: Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Em meio ao medo de tudo que a natureza é capaz de fazer, há um Deus que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o socorro presente na angústia, e que, se o salmista está dizendo, você pode até ter medo, respeitar a natureza, mas há um que está no meio dela. E aqui está falando da própria Jerusalém, que o tempo todo foi atacada, o tempo todo foi destruída. E cidades que são destruídas por reação da natureza, mas não para por aqui. Existe uma situação que o homem não tem controle, que é a natureza. Isso no direito, chamado no direito à responsabilidade civil, que fala que alguns danos, alguns prejuízos que um cidadão pode sofrer, ou uma coletividade pode sofrer, aí falam sim por motivo de força maior, ou de caso fortuito. E o que é de força maior? É aquilo, até eu destaquei aqui, né? Que eu de força maior, eventos até previsíveis ou imprevisíveis, porém inevitável. Existe, por exemplo, eles conseguem prever que vai ter terremoto, vai vir uma chuva. Outra coisa, Estados Unidos, todo ano sofre um tal de furacão, tem até um nome, né? Eles colocam toda vez o nome. Vamos dizer que é o mesmo que foi no ano passado, ele vai dizer, mas vai estar botando de novo o furacão Katrina. Não, já foi, Katrina ficou para trás. Daqui um dia vai ter um furacão Maria, né? Vai ser um furacão pernambucana lá, Francisca, né? Então, a segunda não vai identificar, porque são sempre diferentes. No Caribe, tem gente que vai viajar e fala, que vai lá para o Caribe. Mas se tiver um furacão, quem vai para lá, tem essa preocupação, porque está fora do controle. São eventos previsíveis, mas inevitáveis. Mas tem um que é previsível e evitável. Irmão, isso eu estou falando de direito, mas está na Bíblia. Olha o que diz o versículo 6, o verso 6. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. A gente sofre rumor de guerra até hoje ou não sofre? Jesus já dizia isso há 2000 anos atrás, que é posterior a esse verso. O mundo toda hora está escutando. Eu, na minha infância e adolescência, ouvia a história toda hora. Estados Unidos vai guerrear a União Soviética. A União Soviética vai guerrear os Estados Unidos. Né? Só a besta da Cuba lá que ficou lá no meio. Aí vamos defender aqui. Está lá o povo lá nessa guerra. Até hoje é o que sobra. O mundo se dividiu entre a Guerra Fria, rumores de guerra. E isso gerou crises econômicas, diversas situações graves, afetou a humanidade. E tudo isso são não reações da natureza, que eu estou falando aqui, mas reações da humanidade. E que nesse caso é previsível e inevitável. De que modo inevitável? Porque os homens podem se ameaçar. Vamos fazer guerra. As grandes nações, né? Não falando nação pequena, não, porque tem uns aí que estão guerreando o tempo todo. Né? Grandes nações que afetam a humanidade. Sobe o valor do petróleo, né? Afeta a economia do mundo inteiro, sobe o dólar. E nós estamos falando de grandes guerras que são toda hora ameaças de guerra, mas que são previsíveis, assim como a natureza também é previsível. Como se vê lá nos Estados Unidos, está vindo um furacão lá, não sei de onde, e vai afetar a Flórida. Mas é inevitável. E as guerras são previsíveis e inevitáveis. Os homens podem fazer acordo.
Com isso, o texto está dizendo que as nações se embraveceram, os reis se moveram. Está falando que vai ter guerra, vai ter guerra. Mas o Deus que diz que tem controle da natureza, ele também entra com providência dizendo que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A outra providência ele diz que está no meio dela. E nesse caso aqui, que as nações estão se embravecendo, os reinos se moveram para uma guerra, qual é a providência de Deus? O texto diz: ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Está dizendo, glória a Deus. Ele levanta a sua voz. O Brasil é um país que nunca foi atacado por ninguém. A única guerra que o Brasil se dispôs a ir foi o Paraguai. Muito aqui. Aqui na vizinhança. O Brasil vai ajudar, entre outras guerras aí, fazer parte das Nações Unidas. Mas o nosso país é uma bênção nesse sentido. Mas outros países aí, como Israel, o tempo todo sofrem. E nós estamos falando de um texto que se aplicava à época de Israel. Será que vai ter guerra? Não vai ter? E eles sofreram muita guerra. E vocês vão conhecer a história de Israel, que houve guerra que Deus livrou, mas houve guerra que Deus não livrou porque Deus permitia, porque Ele queria dar uma lição para o povo. Veja que a guerra de Gideão, que Deus colocou ele lá, foi uma guerra que Deus permitiu, e o próprio Deus deu a vitória. Então, Deus ele está, irmão, seja com situação de natureza, seja com a condição do homem que provoca guerra e crise no mundo, ele está dizendo, eu estou no controle de todas as coisas. Quando essa questão de guerra, da reação humana, que aí é onde eu digo que é aquilo que está fora do controle humano, mas se um outro lado quer guerra e um lado de cá não quer, mas o outro quer, é uma coisa que vai se tornar inevitável. Mas aí o verso 8 está dizendo assim, ó, o currículo de Deus, o histórico de Deus, como que é o agir de Deus em meio a tudo isso, a guerra. O texto diz, vinde e contemplai as obras do Senhor. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra, Ele faz. Nosso Deus, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Pode estar se movendo lá, como Deus revelava até para Eliseu, né? Quando o inimigo vinha guerrear, lembra disso? Até que foram atrás de Eliseu. Eliseu está lá orando e o exército cerca a cidade. Aí o moço sai para ver e vê aquele monte de exército, aí o próprio Deus, né, o próprio Eliseu, ora a Deus e diz, abra os olhos do moço para que ele veja. E aí o que é que tinha lá, irmão? Cavalos de fogo. O Senhor dos exércitos. Veja que vem falar do Senhor dos exércitos, não é lá na situação do terremoto, em que os montes se rujam, se abalem pela sua braveza. Nessa situação não precisa de exército. Mas quando está falando das nações de guerra e de reação humana, e de um homem querendo se levantar para destruir o seu povo, a sua igreja, o seu servo, a sua serva, aí Deus está dizendo, eu entro na guerra. E quando eu entro na guerra, o salmista diz, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É Ele que quebra o arco e corta a lança e queima os carros do inimigo no fogo. Irmão, arco quebrado não tem flecha. Quebrado é inútil. E carro queimado no fogo, o inimigo não sai do lugar. Você está entendendo como é o nosso Deus? Que ergue a sua voz e a terra se derreter. Ele está dizendo, calem-se todos, fiquem parados. Isso aí diz que é soltai-vos. Ou então, parem de guerrear. Aquietai-vos. E sabeis que eu sou Deus. Glória a Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Aí repete de novo, porque já que está falando de guerra, está falando de homens, nações querendo destruir o povo de Deus, aí ele vem e repete de novo, o verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando nós estamos, irmão, em meio a uma situação como essa, seja da própria natureza ou de guerra, aí você fala: eu moro num lugar muito seguro, não sofro terremoto. Eu moro num lugar muito tranquilo, não tem vulcão. O Brasil é uma benção. Nunca vi, aqui não chega de tsunami. O Brasil não se envolve em guerra. Por que ele está falando tudo isso aí? É porque eu iniciei falando que dentro de nós temos medo. Agora você imagina, você já se teve a empatia de se colocar no lugar dessas pessoas que moram nesses lugares, que sofrem terremoto ou que estão em constante guerra. Você viu como é que está lá o Afeganistão, a Síria, crianças morrendo. Você viu a África, pessoas morrendo de fogo, guerra civil. Por que eu estou indo nesses extremos, lugares mais graves, até para chegar em nós aqui? É porque tudo isso são coisas que o texto está falando de coisas da natureza, que nós não sofremos terremoto, verdade? Tem esse tipo de problema. E falando de nações de guerra, e o Brasil tranquilo, não tem ameaça de guerra. Não temos ameaça de guerra. Nós somos amigos do mundo, é o país mais acolhedor, onde tem gente do mundo inteiro morando aqui. Temos colônia, no bom sentido, colonizações que passaram aqui, influência portuguesa, holandesa, francesa, inglesa, ingleses passaram por aqui, influência americana. O país tem uma mistura de tudo, então é amigo do mundo, nós não temos essa preocupação. Mas eu trago na individualidade. Qual é o medo que tem afetado você nesses últimos dias? Qual é o medo? É o medo financeiro? É o medo, questão de saúde, sentimental, familiar? Qual é o medo que você está enfrentando nesse momento? O texto está dizendo aqui que o Deus que controla a natureza, que controla as nações, não vai controlar o que está acontecendo em tua volta. Ele não vai controlar uma cidade como essa aqui, as decisões políticas, seja no município, no estado, na nação. Você acha que Deus não está no controle disso? Você sabe por que isso aqui já não virou uma desgraça? Porque é um povo aqui nessa terra que orando. Deus não está preocupado com uma igreja bonita. Deus não está preocupado com um pastor famoso, pregador famoso, cantor famoso. Deus não está preocupado com nada disso. E sabe uma coisa que incomoda Satanás e que agrada a Deus? É crente de joelho. É crente de joelho. Em meio a tudo isso que eu narrei aqui, que Deus está no controle, Ele age e controla. Sabe por quê? Porque a Bíblia também nos ensina, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Glória a Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. E por que a romper da manhã? É outro detalhe. Porque a noite que se passa, muitas vezes de insônia, de preocupação, alguém não dorme, fica com medo, como vai ser amanhã. Alguém que sempre à noite é onde você sofre os seus maiores medos. Alguém que vai iniciar o emprego no dia seguinte, você dorme na primeira noite? Não. Alguém que vai iniciar um curso, alguma coisa, vai em algum lugar, você dorme na primeira noite? Você não dorme. Você fica inquieta, fica ali preocupado, como é que vai ser. Isso eu estou dando de exemplo. Então veja que o medo é muito comum em nossas vidas. Mas ele diz o quê? Eu ajudarei a romper da manhã. E alguns que enfrentam noites, dias, semana, meses e anos. Mas ele está dizendo que o choro pode durar uma noite, pode durar um dia, semana, pode durar o tempo que for. Mas a alegria vem pela manhã. Clama a mim e
e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Mas isso é só para quem clamar. Isso é só para quem clamar. Irmãos, a gente tem os nossos medos, mas tem hora que também a autoconfiança, se ela não for bem, não tiver a dosagem certa, ela pode virar uma prepotência, pode virar arrogância. A autoconfiança. Eu falava aqui de medos, né? Eu vim aqui há 2 anos atrás, como dizia, quase 2 anos atrás, e eu tive uma experiência espiritual. Eu conversei esse dia com o pastor. E quando eu vim aqui, eu tinha a certeza que eu já seria advogado. Eu estava no 9º semestre da faculdade. E eu apresentei o meu TCC, que é praticamente um livro, é um trabalho individual, e apresentei para a banca e fui um dos poucos ali a tirar 10. Eu fui tão preparado, que eu ensaiava no quarto aquilo. Quando eu cheguei lá, irmão, aquilo estava tudo decorado, um monte de página que eu mesmo feito, que a gente que paga, né? Que eu mesmo tinha feito, e eles vão para cima. Eles querem saber se foi você que fez mesmo. Eu me lembro que teve um professor que ele falou assim: nota 10 com muito louvor. Hoje eu aprendi aqui. O professor que me deu 10 anos ensinando. Aí faltava 12 dias para me fazer a prova da UAB. Irmão, eu estudei 12 dias, tem gente que está estudando 3 anos, 4 anos. 12 dias eu só estudei, fui lá e fiz e passei por sobra. Mas nasceu um ego dentro de mim. Fiquei um pouco soberbo, fiquei me achando. Porque você imagina, eu comecei muito tarde a estudar. Não era um excelente estudante, não fui. Eu tenho até vergonha de falar. Teve uma época que depois descobri que eu tinha um déficit de atenção. Eu não conseguia captar nada. Eu tinha um problema na minha infância, adolescência, que chegou uma época e isso era um problema de saúde mental. Eu vim descobrir isso depois, já há pouco tempo. E eu estava na 4ª série, eu fui rebaixado para a 2ª série, porque eu não conseguia desenvolver. E depois ficava ali na 2ª, aí fui para a 3ª, depois na 5ª fiquei repetindo, não ia, o negócio não deslanchava. E aí, numa certa feita, na 5ª série, eu disse: Deus, se o Senhor abrir a minha mente para estudar, eu vou começar a ler a tua palavra. Irmão, eu estava na 5ª série com 16 anos, mas não conseguia nem ler a Bíblia. Eu disse: abre a minha mente para ler a tua palavra, ser um pregador. Eu fui me converter com 19 anos, de fato, porque fiquei desviado. Me lembro que meu pai, na infância, como eu não desenvolvia, eu estudava de manhã e tarde. De manhã pública e à tarde particular, para ver se melhorava. Foi feito os exames na época, e não diagnosticavam nada. Mas aí depois, em 2014, já adiantando, eu me converti com 19 anos, e aí com 1 ano eu já estava pregando. Eu já estava começando a decorar os versículos da Bíblia, entender a palavra de Deus e decorando os versículos. E Deus ele foi abrindo a minha mente. Em 2014, eu fui diagnosticado com um problema de refluxo e esofagite, inflamação no esôfago. Se eu não cuidasse, não fizesse a minha cirurgia, ia virar câncer, que estava hiperinflamado no meu esôfago, devido ao alto grau de refluxo. Tipo, a acidez do estômago estava indo já para o esôfago não está com a película protetora, mãe teve, então, né, logicamente genética. E essa doença intestinal ela não tem cura, eu ia passar por uma dieta e por um tratamento medicamentoso para o resto da vida, isso em 2014, tudo isso diagnosticado. Outro problema grave, coluna cervical, 3 hernias de disco grave.
Então, naquele ano de 2014, fiz a cirurgia para tratar a questão do refluxo, da esofagite e também da coluna. E a terceira situação era da doença de Crohn. E os médicos sempre diziam, não tem cura, não tem cura. Fiz a cirurgia do refluxo, estou bem até hoje, graças a Deus. Da coluna também, estou bem até hoje. Os irmãos conhecem que parte desse testemunho na época que eu contei aqui. E também Jesus que fez a obra que estava fora do controle humano. Eu venho falando que está fora do controle humano, aí entra no controle dele, aí ele está no controle de fora. O que estava de controle humano, e a gente vai confiando no Senhor, que foi a cirurgia da coluna, bem como também do refluxo, só da coluna não foi 120 mil reais, não gastei um tostão, mas tudo providência de Deus, particular, mas tudo providência de Deus. Um equipamento que veio lá da França, porque senão ia ficar com o pescoço duro. Tá. Foram 3 réis retiradas. Então, se ele coloca um extenso parafusado, ia ficar. Não, eu vou para a justiça. Deus colocou uma mulher que era de uma religião aí que tinha que fazer, esqueci o nome, que ela disse que tinha que fazer caridade. Ela não cobrava os honorários. Eu sei o que é isso. Os honorários. E aí fui no caminho, Deus, se ela cobrar os honorários, eu não tenho como pagar. Mas se ela não cobrar, é um sinal que eu vou fazer a cirurgia. Por quê? Porque ela ia entrar com uma ação para obrigar o convênio a fazer a cirurgia, que ele dizia que não ia fazer, que tinha material mais barato, porcaria. Material mais barato, 40 mil, 45 mil. E ainda, não é nem questão da qualidade, mas porque o meu médico disse, é 3 hérnias que vai ser retirado. Então você vai ficar com o pescoço duro, você não vai ter vida normal. E tem um que vai lá, que ele vai ter a mesma rotação, a mesma flexibilidade, vai vir de fora. Aí a gente foi para a justiça, a mulher não cobrou nada, advogado, e ganhou para a glória de Deus. Mas o que isso tem a ver? Em 2014 foi isso. Em 2014 eu disse, eu quero fazer uma faculdade. Isso em dezembro. Eu fiz a cirurgia de coluna em novembro. A de refluxo em abril de 2014. A cura, ela foi ali no meio de agosto, setembro. A cura que ele me deu no intestinal. A de coluna em novembro de 2014. Mas em 2015, eu disse, eu vou fazer uma faculdade de Direito. Vou atrás. Ano que vem eu vou estar dentro de uma faculdade. Sem emprego, sem renda. A profissão que eu tinha era de motorista, eu tive caminhão. Parte dos irmãos que leva, história de caminhão. O médico falou por questão da coluna, né? Eu não poderia mais ser motorista profissional. Aí eu já tinha sido rebaixado lá na adolescência, né? Da 4ª série para a 2ª, eu fui rebaixado de categoria E para categoria B, e ainda com limitação para carro automático e hidráulico. Até que é bom, né? Temos umas vantagens desse negócio aí, isenções de imposto. Mas, com isso, eu não tinha mais profissão. Não era um jovenzinho que tinha acabado de concluir o ensino médio e vou para uma faculdade. Aí Deus abriu as portas. E entrei naquela faculdade, me lembro, até ainda estou para encontrar esse professor, ele é um cristão. Eu estou para encontrar ainda ele. A sala com mais de 100 alunos, no final restou 61. Ele chegou e disse assim, todo mundo aqui é sonhador, cuidado com o que você escuta, você pode pegar para destruir o seu sonho ou para motivar o seu sonho. Ou você pega as palavras, porque tem gente que se abala com tudo. Mas se Deus está no meio dela, não será abalada. E o professor chegou lá e disse, eu sei que todo mundo aqui sonha que vai estudar aqui e no final vai ser advogado. Não vai. Não vai. Ele disse, aqui é só 10% que consegue passar no exame da OAB e ser um advogado. Eu fiquei com raiva dele. Digo, miserável, filho do cão. Aí depois eu mudei. Falei, tá certo. Porque eu fui pesquisar. Eu falei, tá certo. Se ele falou que é 10%, então eu vou botar no meio dos 10%. Vou botar no meio dos 10%. Quando eu estudei, irmão, cada semestre era uma vitória. Porque assim eu não sabia se no outro eu ia votar, ia ter dinheiro, ia ter condição. É livro caro, é lanche, é transporte. Quem fez uma faculdade aí sabe que tem gente que está sonhando, mas diga uma coisa, ó, confia nele.
Quando eu cheguei no 9º semestre, eu já disse o que? Apresentei meu TCC, fui lá, fiz a prova, passei, aí achando tal. Parecia que era o Rui Barbosa. Aí, irmão, fui para a segunda fase, resultado preliminar, parecia que eu tinha passado, depois rodei. Fiquei feliz e depois rodei. Aí quando eu fui ver, irmão, eu já não estava tão crente. Aí você vai pensar nos piores, não, irmão, sabe quando é que você não está muito crente? Quando você fica muito no eu, tá? O maior pecado que você pode achar, é o adultério, a fornicação. Para Deus não tem classificação de pecado, tá? Pecado é pecado. Bom, pecado é pecado. Você pegar um troco a mais lá e não devolver, é pecado igual um adultério e furto. Porque Deus está vendo lá e está vendo, seja honesto. Porque ela pode ficar até ser demitida, que ela vai ter que conferir o caixa para estar conta. Conheço o crente que fazia muito isso, irmão. Um dia contou isso para mim e falou: você vai para o inferno. Pare com essa palhaçada. Então, para Deus, irmão, pecadinho não existe. Então, eu estava com o pecado do eu. E aí, irmão, eu fiquei indignado. Minha esposa até nem me reconheceu. Eu fiquei indignado. Depois que eu não vi que não estava lá. Aí entrou. Aí quando eu digo, eu vou começar tudo de novo. Quando eu comecei tudo de novo, irmão, eu estou falando em março de 2020. Quando eu comecei tudo de novo, em fevereiro, para ser exato, no dia 9 de março, eu disse, eu sou bom desse negócio de data e dia, né? No dia 9 de março, eu digo, eu vou agora, estava fazendo estágio, fui estagiário concursado na Secretaria da Fazenda do Estado, aí tinha feito outro estágio concursado, também, né, na área do direito, na Defensoria Pública do Estado, e tudo providência de Deus, porque Deus disse, eu vou abrir as portas que você vai escolher. Mas com isso, mano, eu estava lá estudando. Mas eu estava estudando por quê? Porque eu era bom, né? Que foi que abriu a minha mente? Lembra do meu histórico inicial? Não passava, estudava de manhã, estudava à tarde, não desenvolvia nada, ruim que só, reprovado. Eu já ficando já adolescente, estudando com os menininhos pequenininhos, e eu mais velho lá, eu queria bater nos meninos, porque eu achava mais forte do que ele. Um negócio de doido. Os filhos lá, o filho do crente, o seu crente, olha. E o diabo dando risada. E alguém dizia, você não tem futuro não. Meu pai disse até esse dia, pastor, que quando eu estava estudando na escola pública de manhã e na escola particular à tarde, para ver se desenvolvia, para ver se saía daquele ano, né? Porque hoje o governo empurra, né? A verdade é essa. Hoje o governo empurra. Não tem esse negócio muito de reprovação, não é só não há reprovar, viu? Eu ficava até assim, eu posso dizer que eu sou mestrado em quinta série, de tanto que eu fiquei nela. Não ia, eu era bom na matemática, mas não ia em outras coisas. Aí eu comecei a esquecer lá de trás de tudo que Deus fez comigo. Aí quando eu fui de novo, eu digo, eu vou começar do zero. Mas ainda nem sabia quando é que ia ser a prova. Porque aí entrou o quê? A pandemia. Aí saiu fora do meu controle. Porque eu que achava que tinha o controle de tudo. Porque eu estudei 5 anos, irmão, e nunca peguei DP. Eu vi o povo lá muito desesperado. Só que eu estudei, irmão. Porque Deus abriu a minha mente de tal maneira. Um camarada que era zombado pelos vizinhos, tá? Era zombado pelos vizinhos. Estudando na escola pública de manhã. Não era para entrar na quarta série, estudando de manhã e tarde. Para entrar numa federal, porque a gente faz isso, né? Estuda manhã e tarde, porque quer entrar na federal. Eu estava estudando de manhã e tarde, porque era ruim. Sabe o que os vizinhos diziam? Olha o que eles diziam. O nome do meu pai é um nome americano, tá? Não tem risada não. Esse é o Manel, estudando desse jeito, José vai ser doutor. Vai ser doutor, vai tudo dando fumaria, tudo dando risada. Alguém está rindo de você hoje, viu? Alguém está rindo, zombando de você hoje. E aí, irmão, comecei a achar que o mérito era meu, a capacidade era minha. Aí quando começou a pandemia, aí comecei a estudar. Só que em meio à pandemia, irmão, eu tive que ter um reencontro com Deus. Deus disse, lá você perdeu, porque se você ganha, olha aqui que eu falei, você tem um pastor, né? Lá você perdeu, lá quando eu não fui aprovado como achava que tinha sido. O próprio Deus disse, lá você perdeu, porque se você ganha, eu te perdia.
entendendo que o próprio Deus diz assim: aquietai-vos de saber que eu sou Deus. Está dizendo na tradução: soltai-vos, larga aquilo que está impedindo de você me adorar, de você me exaltar, porque ele diz: aquietai-vos de saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ele está falando o quê? Vou eu agir na tua vida que você vai me glorificar, e não ficar achando que você é o tal, achando que você é o tal. Aí eu estava lá na Defensoria Pública, um lugar que Deus me honrou, porque quando você entra num lugar como concursado, não como indicado, ele chega lá e diz: se vira. E foi difícil, eu chegava em casa até chorando. Amanhã não sei se eu volto, não. Irmão, quando chegava lá, no escritório, a gente vai fazer o recurso em 15 dias. Lá na Defensoria Pública tem que fazer em 2 horas. Porque isso é recurso simples. Aí você fala de qualquer jeito, né, irmão? Porque lá, você que não conhece, tá? Pode achar que é mal. Não. Onde tem os melhores profissionais. Eles são muito bons. Aí Deus me colocou lá para me sair. Né? Mais ou menos lá, né? Deu para aprender um bocadinho. E eu estava lá, e eu saí daquela época, tinha mais um período, contrato. Falei: vou estudar. E quando eu comecei a estudar, e veio no dia 20 para o mês, 22 de maio, graça de pandemia, parou tudo, parou até o inferno. Então o inferno teve que mudar as estratégias dele. Aí comecei, irmão, a estudar, mas o próprio Deus disse o quê? Você perdeu lá, porque se você ganha, tu perdia. E um dia eu tive que falar isso para minha esposa, quando eu estava fazendo devocional, cultuando o Senhor em casa. E aí orando, cultuando, mas aí que acha que está fazendo tudo certo. Aí eu estou indo na igreja, está tudo certo. Aí eu estou indo na vida, está tudo certo, eu oro, não. Você já perguntou qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus? Porque você está insistindo na sua vontade. Qual é a vontade dele? Mas por que tudo isso? Porque na minha mente, pastor, eu priorizei a minha carreira, eu priorizei a minha profissão e não o meu ministério. Meu ministério era anterior ao direito. O direito foi posterior. Deus me escolheu, ele sempre me falou no ventre da minha mãe que havia me escolhido para uma grande obra e não para os tribunais. Isso foi depois. Quando, irmão, eu passei a ficar bem crente, orando, aí eu fui lá, fiz a prova mais difícil da história da UAB. Pode pesquisar, qual foi a prova mais difícil da história da UAB. Porque como demorou muito em razão da pandemia, eles ficam repetindo muitas questões. Embora é 80 questões, tá? Que você tem que provar que 5 anos você estudou de verdade na faculdade. De tudo. Direito ambiental, filosofia do direito, umas coisas de doido lá. Muito difícil. Mas eu lembrava do que o professor dizia: 10% que passa, mas eu vou estar entre os 10. E aí passei, irmão, lá estudar, mas quando eu estudava, orava, lia a Bíblia, levantava de madrugada, estava crente na bênção e tal, e aí deixando a filosofia de lado, deixando o conhecimento intelectual, achando que era eu, que era tal, fiquei crente. E aí quando eu fui lá fazer a prova mais difícil da história da Bíblia, porque eu disse, eles trouxeram até direito internacional, direito penal, que não é nem comum, direito penal militar, que não tem no dia a dia, mas estava lá, mas eu estava preparado, porque eu estudei manhã, tarde e noite. A pandemia entrou, aí eu estudava manhã, tarde e noite. Eu comecei a estudar tanto, porque no final deu quase 1000 horas. Aí você olha todo dia, é mérito meu, não lembro daquela. Lá atrás, porque eu tenho que ter cuidado. Lembra lá atrás, quarta série, rebaixado para a segunda, e depois mestrado na quinta série, estudando de manhã de tarde, para ver se entrava alguma coisa, se entrava lá um B com A, B com O, B com U, para minha Bíblia fluir, eu não ia e tal. Esse menino é doido, não vai, mas Deus disse, ele vai ser pregador da palavra e vai ser doutor também. Aí, irmão, tem um porém. Eu fiz essa prova. Quando eu fiz essa prova, pastor, eu andei 4,5 km depois da prova. É 5 horas a prova. 4,5 km. Por quê? Quando eu saí de lá, eu fui conversando no meio do caminho com Deus. Onde eu precisava ir para cá, eu fui caminhando, 4,5 km. Eu estava até fazendo caminhada.
Eu me preparei até fisicamente, porque começa 5 horas, dá dor nas costas, dá dor na perna, problema de coluna, e eu vou caminhava. Quando eu cheguei lá, não senti cansaço nem nada, porque até o físico eu havia preparado. Não, a gente vai para uma guerra. Então não dá para chegar lá brincando em desvantagem. E aí no meio do caminho eu fui falando com Deus. Deus, que prova miserável foi essa? Quando eu abri os vídeos, né, da rede social, todo mundo dizendo, eu entrei, parece que não sabia de nada, parece que eu nunca entrei numa faculdade. Mais de 3 mil comentários, eu puxando ali as lives, ao vivo dos professores do Brasil inteiro, e eu só gente dizendo, eu acho que eu não consegui foi nada, E eu ali, aí eu peguei, coloquei um louvor, e fui ouvindo, aí eu vi um hino até da Gabriela Rocha, que é a resposta para todas as questões. Lembra disso? Conhece ele assim? A resposta para todas as questões. Eu falei, opa, é o que eu preciso, resposta para as questões. Não todas, porque não preciso de 100%. Irmão, eu passei com quase 70% de aprovação. Primeira fase. Mas eu fiquei com medo de ver até o resultado. Deixa para lá, não quero saber disso não. Porque nas outras vezes eu ia confiar. Então eu passei, eu estudei, eu sou bom, eu sou fera. Sou Rui Barbosa, sou ministro do STF. Aí foi para a segunda fase. Quando foi para a segunda fase, irmão, aí é outra história, outra coisa escrita, é artigo, é praticamente 9 páginas escritas, manuscrita, 9 praticamente folhas. E aí, estudei ali, faltando 2 meses apenas, mas na mesma situação. Manhã, tarde, noite. Irmãos, só para vocês terem ideia, são 8 questões. Você tem que responder por escrito, e uma peça que você tem que identificar. Você não sabe o que é, se você errar já é 0. E aí eles nem vai para questões, porque a pontuação é 6, e aí a peça vale 5, e aí se zera, já perdeu 5, então não adianta ir para questões que é 5 pontos só, e você precisa de 6. Caiu uma peça que também nunca tinha caído na história da UAB. Irmão, foi coisa de louco. Mas sabe o que aconteceu? Quase gabaritei a peça, precisava de 5, foi 4,8. Só na peça, depois fui para questões. Irmão, eu saí de lá também me sentindo derrotado, foi muito difícil, eu consegui não. Sabe aquela autoconfiança lá atrás? Eu já não tinha, era humildade. Deus, não, meu pai, e vai ser um milagre se eu tiver conseguido isso aí. Irmãos, depois de ter passado por toda a experiência, ter sido aprovado, aí eu tive que cumprir tudo isso, pastor, e eu peço a oração dessa igreja, que é, antes de tudo, cumprir o chamado que eu estou exercendo hoje aqui, que é pregar a palavra de Deus. Essa também foi um alto índice de reprovação muito alto mesmo. Mas as orações têm muitos dos seus efeitos. E naqueles 30 dias, que eu vou contar isso aqui pela primeira vez em público. Primeira vez que eu vou contar isso aqui em público. Quando eu fui saber o resultado, irmã Sandra, estava lá no site, saiu o resultado, 5 horas da tarde estava previsto para sair o resultado. Já saía o resultado detalhado, com nota, com tudo. Estava previsto 5 horas. Eu comecei a orar 4h30 na sala. Já dobrei o joelho, coloquei um louvor, e o que eu mais tinha medo era de estar lá meu nome reprovado. Eu comecei aqui pregando sobre o quê? Medo. Como eu tive medo naquele dia. Eu disse, Deus, eu não tenho mais idade, eu não tenho mais tempo, eu dei tudo de mim, eu fiz tudo que foi que eu podia fazer. Mas eu não sei o que está ali. Se estiver reprovado, o meu mundo caiu. Acabou, não tem mais jeito não. Mas quando faltava 5 minutos para sair o resultado no site, eu ouvi a voz do Senhor como nunca ouvi na minha vida. Teu nome está na lista. Tu estás aprovado. Estou te dizendo isso para que tu saiba que essa vitória vem de mim. Porque se alegrar depois de ver o nome na lista é muito fácil. Mas tu vai se alegrar agora, porque eu estou te dizendo, o teu nome está na lista dos aprovados. Foi uma
muito grande naquela sala na minha casa. E quando foi 5 horas, eu abri lá e vi aprovado. Irmão, quando Deus faz parte de um projeto que você não pretende em nenhum momento colocar Deus de fora, ele disse depois para mim: lá você ganharia e eu perderia você, mas agora nós ganhamos junto, ninguém perdeu. Irmão, isso tem muito significado. Isso tem muito significado. Eu já fui muito humilhado em minhas pregações. Já fui muito humilhado por pastores. Eu já fui muito humilhado por crentes. Pessoas desacreditaram em você. Ouvi muitos dizer que eu não ia conseguir, que eu não ia chegar. Cada semestre surgia Sanballat e Tobia. Para aqueles 2 espias, tinha uns 10. Muitas vezes dizendo que não ia dar certo, não ia conseguir. Parente dizendo. Mas eu nunca falei nem para ninguém o dia e nem a hora e nem quando eu ia fazer a prova. Sabe por quê? Sabe por que muita coisa dá certo na sua vida? Porque você conta para todo mundo e não conta para Jesus. Você quer contar para todo mundo, irmão? Eu vou contar para certas pessoas que mal conseguiram terminar o ensino fundamental. Eu vou pedir conselho e compartilhar certas coisas com essa pessoa. O que ela vai dizer? É muito difícil, acho que não vai conseguir não. Eu ouvia isso. Então, irmão, eu tenho o privilégio de dizer que eu sou não 1%, mas 0,5% da população brasileira, que está entre 222 milhões, que já chegou o número da população. Eu sou 0,5% dessa população, considerado da elite intelectual, que são os advogados, que são 1.200.000 hoje, inscritos como advogado. E meu nome já consta na ordem dos advogados do Brasil. Meu número é 4.461.287. Meu número está lá, na ordem dos advogados do Brasil. Graças a Deus. Muita gente, irmão, não é desmerecendo, mas muita gente da minha turma estão ralando até hoje. Muita gente que nasceu em escritório de pai advogado, pai rico, pai de escritório na Paulista, estão lá ralando. Então, quando Deus disse que vai tirar dos monturos e colocar entre os príncipes dele, os príncipes que ele está falando é eclesiástico, mas também das autoridades, porque os príncipes é o que governava lá. E outra hora, irmão, eu estava debaixo de caminhão, outra hora eu estava carregando macaco para trocar pneu, outra hora eu estava chorando na Marginal Tietê e na Marginal Pinheiro de madrugada, com o pneu furado, o estepe furado, com viagem atrasada e dizendo: Deus, eu não quero isso para a minha vida não. Eu convido aqui a Elaine para louvar ao Senhor. Elaine vai louvar ao Senhor. E depois o pastor. Irmãos, eu precisava contar esse testemunho. Desculpa passar aqui alguns minutos, mas é com muita humildade que eu conto isso. Talvez se eu contasse em dezembro do ano 2020, eu não estaria tão humilde como hoje, tá? Mas ele conhece o vaso. E o vaso não é de ouro, nem é de prata. O vaso é de barro. Ele me deu saúde, irmão, naquele ano. 2 cirurgias e uma cura. E os 5 anos, o que eu mais tive assim foi uma dor de cabeça. Nunca faltei e nunca tive problema de saúde. Você entendeu o trabalho de Deus? Deus disse: ó, 2014 vai ser o ano da cura, das cirurgias. E depois você vai ficar 5 anos na faculdade sem ficar doente, sem faltar dinheiro, sem faltar nada. E Ele nunca deixou faltar nada. Essas palmas são para Jesus, amém? Olha para o Jesus. Os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor.
Só Deus. Vamos ver a secretária dos avisos? Sábado da igreja no Passo Senhor. Estou continuando com os trabalhos da igreja. Amanhã, 19h30, ensaio das irmãs. Na terça-feira, feriado, haverá oração, 8 horas da manhã. E 18 horas, ou 6 da tarde, como queiram entender, o estudo bíblico. Então, estou reforçando, terça-feira, feriado, vai ser 18 horas o estudo bíblico. Amém? Amém. Na quinta-feira, 8 horas da manhã, oração. E 19h30, culto de cura divina e libertação. No sábado, às 18 horas, vai ser culto com o departamento das crianças. No domingo, às 15 horas, ensaio dos varões. Às 17 horas, ensaio da banda. E 18 horas, estamos aqui para dar continuidade da campanha de Deus da Conquista, onde o item vai ser papel para secar a mão. E quem vai